Boa noite, tudo bom, Bruna? Tudo bom, Kati? Tudo certinho com vocês? A Mariette, quanto tempo, Mariette? Tudo bom? Tá esperando a nossa amiga Jussandra entrar e a gente começa. Tempo, né? Agora com esse frio, com essa pandemia, a gente não se encontra muito. Que bom. Esperar só a nossa amiga Jussandra. Boa noite. A gente vai falar então hoje sobre o sagrado feminino, tá? E vai falar sobre menstruação, sobre ciclos do nosso corpo, ciclos do feminino que nos conectam com a natureza. Boa noite, tudo bom? Oi, Ana Paula, tudo bom? Parabéns pelos 25 anos de formatura. É, meus e teus, 25 anos já de formatura, é tempo, né? É tempo, é tempinho. Então, tudo bom, Manu? Bastante tempo, né? Ai, que legal! E a Paty? Ai, que joia! Que bom! Já tô esperando a Ju, cadê ela? Cadê a nossa moça, né? Pra falar. Ela é a cara do feminino. Vocês vão ver, a Jussandra é a cara do feminino. Ela é linda, ela é maravilhosa. Vocês vão ver. Ela é muito, muito perfeita, assim. Ó, acabou de chegar. Oi, Pati, quanto tempo, né? Isso. Pra gente começar a nossa live. Que bom. Ah, Consegui. Quer dizer, mais ou menos. Oi, agora vamos ver. mais ou menos. Tá entrando, tá carregando Tá, você tá aí. indo, tá indo. Boa noite. Obrigada. É, esses problemas de conexão sempre tem, né, Ju? Tá frio. Tá frio demais da conta. Vamos ver aqui o que acontece. Tomando meu chazinho, olha que amor a minha xícara de Ah, chá. Olha que eu, ta- fofinho. eu também tenho aqui uma água quentinha. Água quente, porque gelada não dá de tomar. Não, não dá. O que que houve com a tua imagem, Ju? Cadê tu? Não sei o que acontece, mas vamos ver aqui. Eu pedi solicitação e tu aceitou. E Tá. agora? E agora, o que Agora acontece? tu tinha que aparecer. Eu tinha que aparecer. Tu tinha que aparecer aqui, tá te vendo. Pois é, agora eu não sei. Deixa eu chamar o meu filhote aqui, quem sabe ele me ajuda. Ah, eles Peraí. sabem de tudo. Aí eles sabem tudo, é. Uhum. Eles sabem. Enquanto a Ju se ajeita ali com a sua conexão junto com o filhote dela, eu vou dar uma introdução do que a gente vai falar, tá? A gente vai falar então sobre o sagrado feminino, ou seja, a relação da mulher com a natureza, com a criação. E também da aromaterapia e como ela pode ajudar a gente em todos os ciclos da nossa vida, tá? A gente pode falar de ciclos bem longos, como de um ano inteiro, e pode falar de um ciclo mais curto, como o ciclo do dia. Mas a nossa vida, a nossa interação toda é cíclica, tá? A mulher, ela é o yin, né? O yin e o yang. Até eu tenho a coisinha aqui, o yin e o yang. A mulher é o yin, é o delicado. A mulher, ela é da deusa natureza, da mãe natureza. Então a natureza, ela é toda cheia de ciclos. Até mesmo o ciclo do dia, tá? A Ju vai entrar e sair para ver se ela consegue conectar. Até o ciclo do dia, o ciclo menstrual. Então, tudo isso pertence à mãe natureza, né? Como o ciclo da semente também.
A semente cai, ela apodrece, ela abre, depois ela começa a germinar de novo, vai saindo o tronco, né? Ela vai saindo para fora da terra, depois ela tem os galhos, as frutas, que novamente vão cair no chão e novamente a semente vai fazer o seu novo ciclo. O ser humano tem o seu ciclo, né? Nós nascemos, somos criança, jovem, aí depois somos adulto, depois somos uma pessoa madura, depois envelhecemos e finalmente morremos para encerrar o ciclo e começar um ciclo novo. Eu sei que tu tá aí, Ju, tenta entrar de novo. Pede permissão para entrar de novo, Ju, e vai dar tudo certo. Tá? Então, a mulher pertence a esse aspecto da natureza cíclica. E o homem pertence a um outro aspecto. Então, o homem, os hormônios masculinos, eles não são cíclicos. Eles são estáveis, constantes. Né? Eles não variam durante o mês, embora se saiba que os homens também são afetados pela situação da natureza, pela lua. Ele também tem. Ele entra em contato com os ciclos, interage com o ciclo do dia, o ciclo da primavera, mas é com uma outra força, uma outra energia, que é a energia de fazer. Então, o fazer pertence a uma energia masculina. O criar é uma energia feminina. Quando a gente une em equilíbrio o masculino e feminino, nós temos a capacidade de criar e também fazer, então, materializar aquilo que foi criado já na mente, tá? Ainda não apareceu, Ju. Tenta de novo, tá? Então, a gente precisa entender essas questões da onde que vem a nossa energia. Então, hoje, especificamente, a gente vai falar sobre o sagrado feminino, ou seja, a relação com a natureza, com os ciclos e com a energia criadora, tá bom? Os ciclos, eles, como eu falei já no comecinho. Oi, tudo bom, Rosane? Que bom te ver aí. Já que eu não te vejo aqui, que tu não vem na aula. Tá? A natureza, então, ela tem vários ciclos e a mulher se encaixa direitinho nesses ciclos, porque a natureza, ela é a criadora, tá? De tudo, né? Da criação. E a gente está inserida ali, certo? O nosso ciclo mais importante, mais marcante, é o ciclo menstrual, que é o que todo mundo conhece. Mas nem toda mulher se conecta bem com esse ciclo. Tá? Então, às vezes a gente pode odiar o fato de menstruar, a gente pode odiar o fato de ter as cólicas, de ter a TPM. Quanto mais rápido a gente entender que isso é só um ciclo, melhor fica, tá? Ai, cadê a Jussandra? Ela tinha um planejamento tão bonito para nossa live hoje, mas acho que daqui a pouco ela aparece aí de novo. Então, vamos voltar para nossos ciclos. Toda mulher tem esse ciclo. Quando a gente ainda é criança, não menstruou, a gente está na primeira fase do ciclo, que é a primavera, tá? A gente vai fazer um comparativo com as estações do ano. É a primavera, é a juventude, é a semente que germina, é o começo, é o renascer, né? O nascer, o renascer. A primavera é onde vem as flores para fora, os frutos. Então, era uma época muito linda e maravilhosa. Depois, quando chega a menstruação, a menina vira mulher e ela já começa a se preparar para uma nova fase, que a gente chama de fase da mãe, mas não necessariamente a mulher precisa ser mãe para fazer parte dessa fase da mãe. A fase da mãe é a fase da ovulação, tá? Da ovulação, é o verão, é o forte mesmo da criação, de criar. Oi, Bia, tudo bom, querida? Chegou bem em casa, estava há poucos minutos ainda aqui, tá? É a fase de criar mesmo. E a gente pode criar tanto filhos, né? Como a gente pode criar ideias, projetos. Então, nessa fase, tanto no nosso mês, né, no nosso ciclo menstrual, como na nossa época de vida, é a época mesmo propícia para a criação mesmo. E é o verão, é o forte, é a lua, né, a lua cheia. A lua cheia tem cheio, ela é cheia de significados, cheia de ideias. A lua cheia, ela serve para isso e para você colocar para fora toda a sua
criação, tudo aquilo que você quer, tá? E depois que a gente passa por essa fase ovulatória, a gente vai para pré-menstrual, que é a fase da feiticeira. É o outono, é quando nossos cabelos começam a ficar brancos, as folhas começam a cair. É o outono mesmo da nossa vida, é quando a gente já quer definir mais a nossa vida, o nosso projeto. Então a gente já foi criança, a gente já criou, já teve filhos, já criou no sentido material também. E aí, nessa fase, a gente tem definições. Vocês já perceberam que no tempo da TPM, na época da TPM, vocês têm vontade de mudar muitas coisas na vida de vocês e na casa de vocês e tudo? Já tiveram essa sensação que na TPM tem vontade de quebrar tudo, tem vontade de mandar embora, tem vontade de ir embora, você não sabe nem o que quer. É porque é realmente nessa fase em que a gente está vindo lá do fundo, das nossas profundezas, né, da nossa mente, vem aquilo que a gente realmente quer e durante o tempo todo a gente não tem coragem de dizer, a gente se segura bastante para não botar para fora e não quebrar tudo, né? É bem nessa fase, é a lua minguante, é quando a lua vai começando a escurecer e a gente vai entrando nessa fase. E as mulheres que estão nessa fase mais de outono, que é uma fase mais pré-menopausa, 40, 45, 50 anos ali, a gente também está nessa fase de querer mudar as coisas, é onde a gente muda mesmo, é onde relacionamentos terminam, novos relacionamentos começam, é onde a gente pensa em se mudar de cidade, mudar de trabalho, é onde a gente muda de profissão. Por quê? É uma TPM da vida, é mais ou menos isso. Vou tentar aqui, ai Ju, vem querida, vem. Ela é bem, ela tem bem essa característica e é bem marcada no sentido da pré-menopausa mesmo. Vocês podem observar, a partir dos 45, as pessoas, as mulheres, elas entram numa fase de mudança mesmo, de, de querer transformar. E depois a gente vai para um período menstrual, que é quando a gente vem para dentro da gente mesmo. Aí pode acontecer as crises de choro, de ansiedade, porque a gente tem muita coisa para resolver, né? Muita coisa para resolver e não consegue resolver o tempo todo. A Ju tá com dificuldade. Aqui diz que tá. Oi, Thiago. Eu faço pelo teu celular, Thiago, daí tu pede de novo. Pede solicitação para entrar de novo, aí eu aceito do teu celular e não da Ju, que eu aceitei agora o da Ju, tá? Então, na fase da menopausa, que pode ser acima dos 50 anos ali, que vai entrando na menopausa, é onde a gente tem mais, é o inverno, é o recolhimento, é onde a semente fica guardada lá no fundo do solo, aonde a gente fica mais quietinho, mais dentro de si. Vou aceitar de novo, Ju, tomara que dê certo. Vou aceitar o Thiago agora. Isso mesmo, como a Rosanelli lembrou. Os hormônios, eles ficam em confusão e a gente fica toda perdida. Oi, Ju! Ai, que ótimo que deu Agora certo. sim. Deixa eu Que ligar. bom. Eu já estava dando uma introdução para o pessoal, para as meninas. Ai, Já ai. dando, já estava dando uma introdução para as meninas da primeira parte, daí eu vou encerrar e tu entra com a tua parte, então, e a gente faz Sim. uma troca. Eu Aham. estava falando, já estava lá falando lá no inverno, lá na menopausa, lá na fase onde a gente, porque antes a gente estava tentando mudar tudo, né? E agora na fase do inverno a gente vai se recolher, é a mulher sábia, é onde as pessoas vêm para pedir conselhos, porque a gente já caminhou tanto, tanto, tanto. E eu nunca mais vou esquecer uma frase que tu falou, que tu aprendeu com o teu guru de yoga, que a velhice é o excesso de memórias, né? Então a gente vai guardando essas memórias, vai guardando, e elas podem se transformar em sabedoria e bênção, né? Ou numa maldição. Quando essas memórias pesam, quando elas incomodam, né? Quando elas trazem tristeza. Então a gente tem que escolher com quais memórias a gente quer envelhecer, né, Ju?
O professor comentou, o Thales Nunes, que é o professor da formação de yoga, comentou que que a alma não tem idade. Ela é sempre novinha. Não é, mas a gente vai enchendo E nos tanto, envelhece né? o excesso de memória. Eu achei muito bonito, assim, isso caiu muito, assentou muito bem, assim, para mim, né? Que a gente... E pensar que a cada 6 meses as nossas células se renovam, né? A cada 6 meses a gente está aí com células novas. O problema é que a gente, quando cria uma nova célula, ela é igual à mãe. Então, se a célula mãe tem problema, a célula filha também vai ter isso. A questão de física quântica, né? Se biologicamente a gente é assim. Então, esse envelhecimento acontece por conta dessas questões. Quando a célula vai se renovar, ela já se renova doentinha, né? É por isso Doentinho, que o pessoal recomenda o jejum para limpeza, né? Para limpar, para que essa célula seja mais renovada, né? isso. Eu tô aqui com o celular do Thiago, que acabou que deu certo, que bom, não sei por que não deu no meu, mas tamo junto, amiga. Que bom, ele salvou a nossa live, porque eu estava aqui sozinha e perdida. Perdida porque assim, eu ficava olhando se a Ju ia entrar e tal, mas a gente pode voltar de novo. Ju, conta aquela história da Perséfone, que Sim, vai trazer uma ideia bem legal dos ciclos. sim, sim. Primeiro eu queria te agradecer por ter me convidado para participar dessa live, para falar sobre aromaterapia conectada aí com o sagrado feminino e dizer que eu te admiro bastante, porque tu tem um trabalho lindo com as pessoas, com as mulheres especialmente. E falar a minha verdade, poder contribuir com a minha verdade também está sendo bem importante para mim. Gratidão. E olá a todo mundo, né? Oi a todos. Que bom que estão aí, que bom que estão curtindo. Espero que o nosso conteúdo, que o nosso estudo sirva de informação, porque a informação é muito importante, né? O conhecimento é muito importante. O autoconhecimento é muitíssimo importante para a gente nos reconhecermos, né, como mulheres, como homens que somos e com todas as potências, né, com todas as potências que nós somos, na polaridade feminina, polaridade masculina, nesse ciclo que a mulher passa de todas as fases lunares, tal. E a gente tem aí as potências de cada fase, o homem também está nesse novo mundo, né? Nessa nova era, com esse potencial feminino também que é tão importante, não é? Eu tava estudando sobre a mitologia grega, né? E aí a moça, no vídeo que eu estudei, a moça dizia que tinha a Core, que era... Agora os nomes tu vai ter que me ajudar, Márcia. Que tem a deusa da agricultura, né? A deusa da natureza. E aí os nomes não tem muito na memória. A deusa Hera é mãe da Perséfone, né? Isso. Eu só conheço ela como Perséfone. Enquanto ela é menina, ela é Core. E depois Ah, que ela é raptada por Hades, que é o marido, né, o amor, ela vai para o submundo, então ela se despede da sua mãe e Eros, que aí percebe que a mãe, que a natureza, né, fica toda triste, e aí não produz mais e toda a humanidade passa fome. E aí o Zeus o Eros pede para Hades deixar Perséfone, né? Porque ela passa a ser Perséfone depois de ter marido. E aí ele pede então que Perséfone venha para a mãe ficar feliz de novo. Pelo menos metade desse tempo, para que a humanidade toda possa se nutrir dessa natureza. E aí ele assim se faz, né? Hades permite que Perséfone volte para a mãe. Então, quando a Perséfone está com a sua mãe, a natureza é toda viva, existem os frutos, existem toda a agricultura, né? O sol. E aí, quando Perséfone volta para Hades, de novo a natureza, né, dá aquele tempo. Aí vem o inverno e o outono. Então, nós temos a primavera e o verão, quando Perséfone está com a sua mãe, e nós temos o outono e o inverno, quando Perséfone volta, então, para o seu amado.
Eu achei isso muito bacana, porque a gente não precisa ter aquela ter que ser tudo aquilo o tempo inteiro, né? Como a gente pode ser tudo o tempo inteiro? Não podemos ser. Então, aquele momento de tristeza, curte a tristeza. Ela só não pode durar muito tempo para a gente não criar um padrão mental, né? Sim. Mas a tristeza ou a mágoa, ela precisa ser vivenciada, ela precisa ser acolhida, porque senão a gente começa a não ser mais a gente mesmo. Em algum momento a gente aquilo vai trazer algo para a gente que não é muito bom, que é aquele tombo, né? Que a gente cai e depois que não levanta mais. Então, poder ser inverno de vez em quando, se acolher naquela dor, sim, é possível, porque depois a gente volta mais forte também, porque o ciclo muda, né? E eu A achei isso coisa mais muito linda. importante é a gente aceitar que a gente tem esses ciclos. Acho que essa é a primeira coisa, é a aceitação. Aceitar que a gente é cíclico, que a gente é mulher, né? E que a gente vai ter momentos de inverno, vai ter momentos de primavera. E isso acontece, de fato, durante todo o mês, que a gente chama o ciclo menstrual, o mês menstrual da mulher. Se você passar a prestar atenção no seu ciclo, você vai ver que ele vai alternando e você vai alternando com as estações mesmo. Então, essa história da Perséfone é muito bonita, porque os gregos acreditavam que uma menina virava mulher quando ela tinha o marido dela, né? E na verdade a menina começa a virar mulher logo após a primeira menstruação, né? Da menarca. Aí ela já faz parte da mulher. Mas como os gregos os gregos eram bem misóginos, né? Então, para os gregos, a vida da mulher é que girava em torno do homem. Então, ela era mulher quando ela tinha um homem. Ela não era nada quando ela não tinha um homem. Mas é um belo conto, É porque uma, quando chegava. é uma alegoria, né? Que É uma para alegoria, é um belo conto, porque quando chegava o dia de ela ficar com a mãe se alegrava e já começava a florir, vinha a primavera. Quando Perséfone vinha para fora, era verão. Quando começava a data de ela voltar para Hades, que era o marido dela, o submundo, começava a outonar, né? Ficava outono e depois entrava no inverno, onde as pessoas se recolhiam. E isso. o que fez a diferença ali? A aceitação de que esse ciclo sempre vai acontecer, né? E se a gente aceitar o nosso ciclo, entender que na fase pré-menstrual, que seria o nosso outono, que a gente está começando, é uma fase mais difícil. A nossa psique fica mais sensível às nossas emoções, porque tudo aquilo que você segurou o mês todo, ali não consegue segurar, vem à tona. Então, todo aquele desejo de mudar, de transformar, de não quero mais, sabe? De quero mudar a vida, ele vem todo naquele período pré-menstrual com aquelas ondulações que os hormônios têm. E aí, Hormonais, depois, com a emocionais, né? menstruação, mas é uma excelente época, se você anotar direitinho, uma excelente época para você mudar, transformar aquilo que você gostaria na sua vida, no seu trabalho, na sua vida afetiva, familiar, de você anotar, de você fazer planos e no inverno, no seu inverno, na sua menstruação, você se encolher, vir para dentro e planejar aquilo para quando vier a sua primavera, você vai se sentir bem, você vai ver quais planos você vai querer colocar em prática, quais não. Então, a mulher tem esse poder de criar ideias, projetos, transformar. Essa é a energia feminina. E a energia masculina é de colocar em prática, é de fazer. Então, se a gente tem essas duas energias bem equilibradas, a gente consegue criar e depois colocar em prática. Quando essas energias estão doentes, a gente não consegue criar e colocar em prática. Ou a gente só cria, vive no mundo dos sonhos e nada se concretiza, ou a gente só faz e nada dá E não certo porque planeja, falta né? alguma coisa. Não planeja. É. Falta alguma coisa. Então, o conto tem uma coisa interessante, porque a mulher precisa do homem. A mulher precisa dessa energia masculina também. Não necessariamente num homem materializado ou num marido, mas ela precisa dessa energia dentro dela, em equilíbrio, para que a gente possa criar. A gente tem o útero, a gente cria, a gente acolhe a ideia, mas também colocar em prática
né, fazer a ideia ir para o mundo. E o sagrado feminino, como a gente estava pesquisando bastante sobre esse tema, né, até para preparar o conteúdo para as pessoas, o sagrado feminino é um movimento de uma nova era, de um novo momento dessa humanidade, que até agora teve o patriarcado como mola, né, propulsora de todas as coisas, só que a gente vê que, né, que já está no limite. Então, assim, tá terminando a era patriarcal e está iniciando uma era feminina, uma era do sagrado feminino, de todo mundo. O sagrado De feminino da equilíbrio, mulher, né? o Um sagrado equilíbrio feminino do dos homem, dois. o sagrado feminino do mundo, né? Sim. Que respeita a natureza, que respeita a todos os seres vivos desse planeta, que respeitam uns aos outros. Então, essa energia do feminino, do sagrado feminino, que está entrando, então, nesse campo energético do planeta Terra para uma nova e linda Uma nova Terra. era. Uhum. O sagrado feminino é muito antigo. Então, nós passamos como civilização, como espécie, passamos muito tempo na fase de caçadores-coletores. Nós éramos nômades, né? Tribos nômades. Naquela época, existia uma religiosidade e a mãe era, né? A mãe, a mulher, a deusa, não tinha um deus. Só que o pêndulo ali vinha muito, os homens não serviam para nada. Os homens serviam só para procriação. Elas é que tomavam as decisões nas tribos, na época pré-cristianismo, né? Bem antes ali, até uns 2000 anos atrás, as mulheres decidiam, as mulheres tinham os cargos altos da aldeia, as mulheres inclusive guerreavam. E os homens ficavam mais em níveis mais baixos, e o homem, por exemplo, que não era nem bonito, nem forte, nem atraente para criar filhos, gerar filhos mais bonitos, eles ficavam realmente relegados a uma segunda posição. O que aconteceu? Os homens começaram a criar um deus masculino que protegeria essa deusa. E aí as pessoas começaram a se dividir entre uma deusa que precisa ser protegida e um deus protetor. Eles começaram a entender que o deus protetor era melhor para eles. Então, sutilmente, os homens conseguiram tirar esse poder que era exclusivamente feminino. Né? Então, eles tentaram, só que eles não equilibraram. O pêndulo veio daqui, num excesso, e foi para um outro excesso, que é todo esse tempo que a gente está vivendo agora, com um Deus masculino, com representantes mais masculinos, com a mulher tendo que ser protegida. Então, essa ideia da proteção, de que a mulher precisa ficar em casa protegida, ela veio já daquela época que eles criaram um Deus para proteger a deusa, que não precisava ser protegida. Né? Então, ela foi de um pêndulo ao outro. Então, agora é o momento do equilíbrio, onde a gente tem Deus e a deusa. A gente tem uma deusa natureza, uma mãe, e um Deus pai, que é criador. Né? Então, ele cria, ele faz acontecer, e a natureza tem os seus ciclos para que tudo aconteça, e a criação se faça, e as pessoas se equilibrem. Então, é um momento ótimo agora, porque o homem pode relaxar, né? Da sua masculinidade pesada, da Pode coisa de chorar. ser ele que tem que carregar toda uma família. Mas é porque Pesado, né? o patriarcado, de alguma forma, Pesa também para o exige homem. muito do homem, né? Exige uma postura, exige uma, a postura dele Existe uma como... ação, ele tem que ser o cara que Ele não, vai, que pega a menino não vida. chora, né? Menino não podia chorar. Exato, eles estão fortes. Porque inconscientemente eles lembram de uma época onde eles não podiam ser fracos, que é aquela época muito anterior. Então, por isso, assim, tem toda uma história, uma carga emocional na nossa espécie ali. Por isso que a gente tem que ter. E a mulher também, tá na hora da mulher, não precisa mais ser protegida. A gente está bem, tá todo mundo muito bem. A gente não precisa ser protegida. Eles não tem mais tantos perigos, não tem mais gente raptando uma mulher que, né, raptava uma mulher de uma tribo e tal. Não tem mais essa necessidade tanta de proteção. A gente pode viver mais em equilíbrio. A mulher pode trabalhar o seu lado masculino com mais tranquilidade
E o homem também pode trabalhar o seu lado feminino. E Que as tem mulheres, acontecido. e as mulheres e os homens não precisam mais viver de performance, né? Performance, de Sim. padrões, né? De comportamento, não precisa mais disso. A E gente aquela está se competição entre homem e liberando disso. mulher, e aquela competição faz com que a mulher trabalhe o seu lado masculino muito forte. Aí a mulher, ela fica muito com a energia masculina muito forte. Ela faz, mas ela fica insatisfeita, porque falta a energia feminina nela, falta o criar dela. Ela fica só com fazer, né? Então, a gente equilibrar essas duas energias seria muito bom. Aí o equilíbrio ele vem de muitas terapias que nos ajudam a encontrar esse equilíbrio, a constelação familiar, a meditação, até a aromaterapia, que a gente já vai entrar, né, nesse assunto, vai trazer um equilíbrio para a nossa mente e a gente entender que ninguém é inimigo de ninguém, que o homem não é inimigo da mulher, a mulher não é inimiga do homem, a gente pode relaxar e curtir, né? E curtir essa coisa boa, essa energia boa, aceitar os seus ciclos, aceitar que a gente menstrua, aceitar que às vezes a gente não vai estar legal, como tu falou, a gente vai estar lá no nosso Ah, inverno, né? e como tu estava falando assim sobre essa performance da mulher, né? A mulher que atua tanto, que precisa lá competir e fica com essa energia masculina, no seu interior ela falta alguma coisa. E aí então surgem as ferramentas que a gente tem disponível, né? Graças a toda a internet, a tecnologia que nos une cada vez mais, mesmo cada um estando na sua casa. Então, são as ferramentas que podem trazer, né, aromaterapia, a psicoterapia, o yoga, o pilates, as meditações. Elas são ferramentas que a gente pode ter, que a gente tem disponível para trazer de volta, né, essa conexão, esse equilíbrio. Olha que bonito hoje, né? Então, nós estamos num tempo que a gente não precisa mais se preocupar, por exemplo, né, de medo de bicho, por exemplo, né, como era na pré-história. Aqueles períodos Não, ancestrais, né? a Que a gente gente não tá, tem mais. Pode a gente relaxar. pode, a gente trabalha o suficiente para ter as coisas que a nossa família necessita e a gente pode achar nesse cantinho aí da nossa vida, como a gente tem tudo, tá tudo disponível, né? E a gente está numa vida confortável, meio que dá um vaziozão, assim. É só isso? Não, não é só isso. Não é só trabalhar, comer, dormir, se divertir. Não Sim, é só isso. Tem uma, tem uma coisa a mais aí que nos... Uma pulguinha atrás da orelha que de vez em quando ela vem e dá uma coçadinha, né? Mas a vida não é só isso. A vida é mais. A vida pode ser espiritual, né? Esse sagrado conecta muito com esse espiritual que a gente busca sempre, né? O tempo inteiro a gente busca essa espiritualidade. Então, a nossa casa pode ser o nosso altar, né? O meu lar, meu altar. A nossa casa pode ser o nosso altar, o nosso corpo pode ser o nosso altar. Porque Deus e deusa está dentro, está fora, está em todos os lugares. Então, se Deus e a deusa está dentro, sim. e a minha coluna pode ser os degraus, né? Que a gente estuda isso no yoga, né? A nossa coluna pode ser... Yogananda disse isso num livro e no filme que tem sobre o Yogananda, que é lindo, é o yogi que viveu em 1930, 40 por ali, nasceu na Índia, depois fez um trabalho muito bonito no Ocidente, trazendo aí o conhecimento do yoga para o Ocidente, Estados Unidos, Brasil, que demorou para chegar aqui, mas enfim, chegou, né? E nós somos agraciados com essa prática linda e milenar que traz tanto conforto para a alma, que é o yoga, né? Que são esses ensinamentos orientais. Então ele já dizia assim que a nossa coluna, lembrando da Kundalini, né? Que é a energia sexual, que é a nossa sexualidade, enfim, a nossa forma de ser, com todos os nossos as nossas qualidades, as nossas limitações. Mas então a coluna pode ser os degraus de Deus. E Deus está aqui, na mente, né? Deus pode estar aqui na nossa mente, nos auxiliando
esse é o nosso altar, nosso hipotálamo, né? Fisicamente, digamos assim, o nosso coronário está aqui, é o último chakra, né? E ele que nos conecta ao divino. Então, a coluna seria os degraus para ascender, então, aí o nosso altar do nosso corpo físico. E se a gente tem o nosso corpo físico como um templo sagrado, que é um templo sagrado, a gente começa a cuidar dele com amorosidade, né? Com essa amorosidade que a vida nos exige muita coisa e às vezes não dá tempo. Mas em algum momento, um dado momento, a gente vai sentir necessidade de tratar o nosso corpo com mais amorosidade, escolhendo alimentos, escolhendo o que se ouve, as músicas que se ouve, escolhendo o que a gente olha, porque o que a gente vê de programação, por exemplo, né? Ou filmes, ou enfim, ou livros. Então, a gente pode escolher. Nós estamos num tempo que a gente pode escolher e a gente tem essa possibilidade, porque as ferramentas estão, assim, debulhadas na nossa frente. E a gente tem muita coisa para poder se conectar, né? No Presidente Vargas tem um estúdio chamado Medita e Ama. Lindo, maravilhoso, com uma querida que faz um trabalho lindíssimo. Eu estava olhando, a Érica teve um monte de insights legais, mas eu sou um pouco míope, eu não consegui ler. Mas ela Então, deu Érica, bastante insight. A Érica deu, ela é uma lindona, ela deu uns insights ótimos ali sobre linda o amiga, masculino, o beijo. feminino, que são coisas que teve até um moço que agradeceu esse olhar mais meigo, assim, porque a gente tem que ter um olhar mais carinhoso com os homens também, porque eles Sim, sofrem bastante sofrem. e sofrem Sofrem bem porque quietinhos, porque não podem. Para o homem é mais difícil mostrar a emoção, ele não foi criado assim, muito tempo sem mostrar, né? A gente mostra os homens bastante. nem sabem que sofrem. Os homens não sabem que sofrem, mas eles Talvez eles sofrem. não saibam exatamente. Eles estão sofrendo, eles não sabem que eles podiam ter uma vida melhor, mais Sim, tranquila, né? mas, É bem assim, Ju, bem assim. é. E Então, a a questão. desculpa. Não, eu queria falar assim, a gente chama de sagrado feminino, que ele é, na verdade, bem poderoso para a gente se organizar. Tá? Então, se você vai usar isso ao seu favor, a fase, então, pré-ovulatória, que vai do finalzinho da menstruação até uns 2 dias antes da ovulação, é onde você vai fazer coisas mais alegres, você vai estar mais leve, mas é como uma criança, vai estar contente, vai estar feliz. Então, pode marcar, de repente, apresentações de trabalho, pedido de emprego, marcar coisas nessa fase pré-ovulatória, onde a gente está mais leve, mais criança, mais contente. O sexo, nessa fase, ele é também leve, é também tranquilo, ele é divertido, sabe? Brincalhão, ele é gostoso. E o parceiro percebe que você está mais assim. Ele lembra mais as primeiras vezes, porque ele é mais divertido. Na fase ovulatória, que é mãe, que vem da fase uns 3 dias antes, até uns 2, 3 dias depois da ovulação mesmo, você está mais carinhosa, mais mãe, mais cuidadora. Então, você é bom para cuidar da casa, ver, planejar a alimentação, cuidar de uma outra pessoa, bem nessa fase. Se o seu trabalho exige isso, é uma fase ótima, porque você vai estar muito voltada para isso mesmo, para ser mãe, para cuidar, para nutrir. E também para na ovulação, se a gente está, né, é a época que vai nascer, vai gerar uma vida, vai gerar uma semente. Você pode gerar uma ideia, a gente chama de fase da mãe, mas não precisa ser mãe. Vai gerar uma ideia, vai gerar um projeto, vai gerar alguma coisa nova na sua vida. Essa é a melhor fase para você ter essas ideias, que é a fase da ovulação, que você está cheia de vida. Na próxima fase, que é a pré-menstrual, como eu já falei, tudo aquilo que está te incomodando vem para fora. Às vezes você corrige erros, você corrige trajetória, você muda alguma coisa que precisa ser mudada ali, né? Nessa fase, que é chamada fase da feiticeira, porque é mais sedutora, né? Mais. Eu esqueci de falar no sexo durante a fase ovulatória. Ele é um sexo mais mãe, mais acolhedor, mais carinhoso, é um sexo mais de abraçar, mais quentinho, né?
Na fase da feiticeira, é um sexo mais selvagem, mais sem vergonha, porque a mulher já está mais, né? Ju, me ajuda. Né? Sim. É a da fase mesmo onde ela tá mais. E também a fase que ela não vai mais engravidar, ela tá mais solta, tá mais tranquila. É uma fase mais dominadora ali. Ela é bem interessante. E na fase menstrual você vai se recolher. Ali o sexo é mais calminho, mais tranquilo, né? Ou às vezes nem tem, porque é um momento mais de recolhimento, mais calma. E é interessante que as pesquisas dizem, eu estava lendo, é Miranda Gray que fala muito sobre isso, né? Que o parceiro sente, muda o cheiro da mulher, ela muda o cheiro das fases, Feromônio, né? e ele Então, sente e são quatro, reage. são 4 mulheres, né? Olha que lindo. Exatamente, são 4 personas ali que a gente Quatro vai personagens. encarnando. E por que acontece TPM? Por que a gente fica braba? Por que a gente tem cólica? Porque a gente não aceita essas pessoas, você não aceita. Eu não aceito que eu fico assim, eu não aceito que eu não sou fofinha o mês todo, eu não sou queridinha. Aí tu não aceita, a TPM fica mais difícil, porque é você brigando com você mesma, na verdade. E quando a gente chega na fase da aceitação, tá, vou aceitar, vou deixar vir o que tem que vir, né? Vai ficar bem mais fácil. Por isso que é sagrado, porque a gente realiza tantas coisas ali, né? Nesse nosso ciclo é tão maravilhoso, o que a gente pode fazer enquanto mulher é tão mágico que antigamente chamavam as mulheres de bruxas, porque elas sabiam qual fase elas falavam com as pessoas, qual fase elas faziam os seus encantamentos, suas benzeduras. Então, na hora de aconselhar alguém, de falar com alguém, ela sabia qual fase que ela ia fazer isso, e aí seria alguma coisa diferente. Porque se tu perguntar para uma mulher hoje, ai, vamos passear, vamos sair, vamos lá na Serra do Rio do Rastro. E aí hoje ela tá ali na primavera dela. Né? Ai, sim, claro que vamos. Vai ser ótimo, ao ar livre, é tudo que eu quero. Mas a data caiu lá perto da menstruação dela. Liga para ela assim, ah, eu não quero mais. Não tô mais afim. Não é assim? Porque Luiz não Fernando, caiu. Ah, não vou, Luiz, seria Luiz serra. Não, Fernando Veríssimo. pensar. Luiz Fernando Veríssimo é um escritor gaúcho, se eu não me engano. E ele tem uma É. frase que eu achei muito linda, assim, porque representa muito. Ele disse: mulher, nós não precisamos entender as mulheres, nós precisamos somente amá-las. Ah, isso mesmo. A gente não precisa Só. entender as mulheres, somente amá-las. Eu achei bacana, porque assim, é um respeito, né? Não é É, de respeitar cada fase dessa mulher. Então, ama a mulher, né? Não tem tu explicação. vai ter que começar a lidar com essas personas que ela tem, né? Sim. Tem uma. Dentro da filosofia, tem os contos do Rei Arthur que são usados para a filosofia. Tem um conto que o Rei Arthur passeava na floresta e ele acabou sendo capturado, né, por alguns bandidos. E tinha uma velha que disse assim: eu vou te livrar desses bandidos, mas tu tem que fazer um pedido meu, tem que realizar esse pedido. Aí ele pensou, não, tem que ficar aqui, tá, vou aceitar o pedido da velha. A velha conversou com os bandidos saíram. E qual que era o pedido? Ela assim, eu tenho que me casar com um dos teus cavalheiros. E ela era uma velha feia, corcunda. E ele pensou, ai meu Deus, como que eu vou fazer isso, né? Para quem é que eu vou dar essa velha? E aí o Sir Gawain, muito galante e muito prestativo com o seu rei, disse assim: não se preocupe, eu me caso com ela. Eu não me importo, se é para salvar a vida do meu rei, me caso com ela. E aí ela disse assim para ele: durante a noite, durante uns poucos minutos eu sou bela e jovem, mais ou menos como Shrek. E outros minutos eu volto a ser essa velha. Qual das duas você prefere? Aí dependendo da resposta, ou ela ficaria velha para sempre, ou ela ficaria jovem para sempre. E ele não podia errar. Ele disse: meu Deus, qual que eu prefiro? Eu não sei. E ele disse assim: eu não sei, escolha você. Seja quem você quiser. E aí ela se transformou numa bela jovem e foram felizes para sempre. Porque Não, a resposta do que o que uma mulher precisa, seja o que você quiser, seja do jeito que você quiser. lindo, E isso aí a aí. mulher pode desabrochar o máximo, né? Quando você não cerceia, ela pode ser o melhor possível, né? Assim como o homem também, você pode fazê-lo desabrochar também.
deixando ser quem ele é. E aí a gente deixando que as pessoas sejam como elas são, a gente vai vendo aspectos maravilhosos, né? Porque quando a gente quer mudar uma pessoa, ela vai ficar daquele jeito, não vai ser ela mesma, né? Por isso, e que esse entendimento, ele pode, a gente pode começar a ter esse entendimento em relação a nós mesmos, utilizando essas ferramentas que a gente estava falando ainda há pouquinho, né? A yoga, a meditação, o próprio Pilates, barra de axis, que é uma excelente forma de terapia também para o reiki, O né? Theta Healing, O né? reiki, Tem o Theta muito. Healing. E a aromaterapia, o que que ela vai fazer? A aromaterapia, ela entra como uma ferramenta de autoconhecimento também. Porque nós somos seres vibracionais, não é? A gente tem essa oscilação de vibração, a gente é uma usina, digamos assim, eletromagnética, e a gente vibra em hertz. E por isso que nós temos ondas teta, beta, gama, né? E aí elas oscilam de uma para outra dependendo do estado que a gente está. Se a gente está dormindo é uma onda, se a gente está acordado e ativo é outra onda, e meditação é uma outra onda. Então, os óleos essenciais, junto com as outras terapias, ele vai dar um boom, assim, ele vai aumentar a possibilidade de tu estar em tratamento, fazendo uso dos óleos essenciais para estar se conectando com toda essa energia. Porque o nosso corpo vibra, o nosso código genético e o código genético das plantas são os mesmos, é o mesmo código genético, então, e os óleos essenciais que a gente tem conhecimento, né? Primeira vez que eu tive contato com óleo essencial não foi no Brasil, foi no exterior. Eu sempre tive vontade, mas aqui eu nunca tinha visto. E no exterior, uma época atrás que eu fui para a Espanha, eu vi no mercado um óleo essencial de melaleuca e eu trouxe para casa uma caixa, 2, 3, vendi para as minhas amigas, porque, gente, isso aqui é ótimo. Eu li o protocolo, né, do que era boa melaleuca, tanto que aqui em casa eu sou chamada de senhora melaleuca, porque a melaleuca é para tudo. Ah, tem um negocinho na boca, vai, usa melaleuca. Tudo para a pele é melaleuca. Então, assim, e de uns tempos para cá eu fui apresentada aos óleos essenciais puros e convidei a Márcia e convido todos vocês que estão nos assistindo agora. Eu não sei quem, porque eu não tenho essa possibilidade de ver também, eu tô meio ceguinha, né? Mas eu Não, convido a terrível. todos assim. Essa fase outonal da vida é terrível, porque às vezes eu fico assim, para dar uma olhadinha, ai, Lara, a Rosane falou alguma coisa. A Não, eu gente sinto muito, convida, não consigo a gente faz um convite especial para as pessoas que estão nos ouvindo agora de ter um contato com um óleo essencial, seja na Márcia, seja comigo, alguém que possa ter, porque agora, nesse momento da nossa caminhada, a gente tem a possibilidade de ter óleos essenciais em casa como uma farmácia natural. Porque a aromaterapia, ela os óleos essenciais são puros, é a pura essência da planta dentro do vidrinho. Então, quando uma planta tem lá uma propriedade, tipo um limoneno, que é um óleozinho, digamos assim, feito da casca do limão, e uma psicoterapeuta, num estudo que eu estava fazendo, ela disse que os óleos cítricos, toranja, limão, laranja, eles vão trazer a energia do sol. Eu achei muito lindo, eu comentei contigo, né, Márcia? Trazem a energia do sol para a pessoa. Então, digamos assim, que um vidrinho de limão, de lemon, que é esse aqui, Ai, é o melhor, eu amo esse limão. ele contém limoneno, então ele tem a capacidade de entrar na célula e revigorar as células. Ele tem mais de 20 princípios ativos. Então, além de, por exemplo, emagrecer, de enxugar, porque tu pode também ingerir duas gotinhas, ele faz um detox, ele vai te acender, porque ele vai trazer essa energia solar para ti. Então, dependendo do óleo, ele vai estar atuando no teu corpo físico, no teu corpo, no teu campo emocional e no teu campo vibracional. Então, é fantástico, assim, a gente tem reparado, a gente já tem feito protocolos, as pessoas já estão usando
né? E a gente consegue perceber a diferença até na forma de agir. A pessoa fica mais conectada até consigo mesmo, sabe? Ela vai se... E aí tem os olhos de flores, por exemplo, ele vai atuar nas emoções. Porque óleo de flor atua, então, nas emoções. Não, vai atuar no coração. Aí nós temos o óleo, a gente pode falar do óleo de ylang-ylang, o gerânio, que é bem feminino, que vai ajudar a mulher a se conectar mais facilmente com o seu feminino. Então, quando a gente faz uma terapia, né, uma yoga, um pilates relacionado em conjunto com a aromaterapia, quando você leva para casa um óleo, que você pode ter isso, porque a gente está mais próximo da gente isso, né? Ele vai estar atuando em casa, você vai também ter essa conexão com aquele momento agradável no estúdio, né, fazendo aquele trabalho terapêutico. Essa terapia pode continuar em casa. E quando a gente fica bem, a tendência os arredores, né, todo o campo começa a mudar. Então, se a gente fica mais amorosa, os nossos filhos, a gente vai passar essa amorosidade para os filhos, para os amigos, para os pais, para o marido, para os vizinhos. E a coisa vai criando uma proporção que daqui a pouco... A vida profissional melhora, a vida financeira melhora, porque tem mais clareza mental para você fazer as coisas, tomar as decisões corretas. E quando a gente não está no equilíbrio, a gente gasta demais, gasta com bobagem, não faz as coisas... Porque tu tá naquela onda, né? Tu tá na onda, não tá desperto. Tá só vivendo, comendo, gastando, né? Aquilo que tu falou antes. E quando a gente desperta... E o autoconhecimento, e com todas essas ferramentas que a gente tem, a gente vai conhecer novos patamares de bem-estar. E quando a gente se conhece, quando a gente conhece as ferramentas necessárias para a gente melhorar o aspecto que, né, que a gente sabe que nos aborrece, ou enfim, a gente pode alcançar um patamar de bem-estar, sabe? E aí essas ferramentas estão aí para isso. E a gente daí, quando começa as coisas a funcionarem, não é que funciona do jeito que a gente quer, mas a gente também passa a aceitar as coisas como elas são, né? Passa a aceitar as coisas como elas são, e aí a gente vai com essa amorosidade, trabalhando mesmo não estando do jeito que a gente quer, a gente vai trabalhando com amorosidade. E aí chega no momento que a gente agradece o fluxo. A gente reverencia o fluxo do que está vindo, agradece aquilo que se tem, para poder isso multiplicar. E não tem mágica nenhuma, é física quântica. Eu sou uma estudiosa da física quântica, porque para mim ela me ajudou a entender a espiritualidade, né? Até a questão, eu sou católica de berço, né, digamos assim, mas tinha alguns dogmas, eu não entendia, e hoje eu entendo muito melhor, assim, eu entendo, consigo compreender, porque a física quântica relacionada à espiritualidade me deu essa possibilidade de entender melhor. E é a vida, né? É a vida que se... Esse parece ser o segredo de ouro, né? Aceitação. E quando a gente vai contra o fluxo que você falou, é como remar contra a maré. Aí você cansa, não sai do lugar. E quando que se você se deixa levar pelo fluxo, você vai vendo onde é que vai. Porque a gente, quando tá tudo indo bem, tá tudo legal, tá gostosinho, tu tá indo bem ali. Tu deixa levar, né? Tu tá indo com o fluxo. E por que quando não tá bem, você também não deixa levar para ver onde é que essa maré vai te levar? Vai te levar para onde? Né? A gente não, a gente fica luta, cansa e fica dolorido, o corpo dolorido, a mente cansada. E não se deve, porque a vida não é só coisas boas. Uma coisa muito ruim que a gente tem aqui no Ocidente é a ideia de que a vida sempre tem que ser boa. E quando não tá boa a vida, aí o que as pessoas dizem? É o karma, é de uma outra vida, ou é um pecado que você está purgando, ou é alguma coisa errada que você fez, foi uma energia ruim que pegou. Não é nada disso. A vida é feita de bons momentos e momentos difíceis, de momentos mais ruins. A vida ela é esse fluxo, a vida ela não está se movimentando, a vida é constante movimento. O nosso erro é achar que as coisas ruins são coisas que a gente mereceu, não é nada disso, nada de culpa. As coisas são como tem que ser.
Existem a causa e as consequências, existem as escolhas e as consequências. Não é karma, não é nada disso, não existe nada disso. É só a consequência daquela decisão que você foi tomando e você vai vivendo naquele fluxo. E quando você aceita, fica bem mais fácil. Porque você vai vendo para onde que aquilo vai te levando e possibilitando tomar novas decisões dentro daquele equilíbrio. Possibilitando que a pessoa se planeje também, né? Se conecte, se planeje. Se não está... Ao invés de perder tempo, né? Pode Correndo. melhorar, porque tu pode planejar também uma outra estradinha, né? Tu pode Um planejar... outro caminho. Como a pessoa que está no emprego. Tem um buraco na frente, voltei o buraco e continua, né? É como Márcia, eu queria saber, a gente consegue no finalzinho, será cantar aquele mantra 9 vezes, porque Ganesha é Temos uns 10 minutinhos ainda, eu acho que dá. No finalzinho, daqui a uns né? 5 minutos? Sim. Então tá, daí a gente vai finalizar com Ganesha outra é a deusa da prosperidade e da abundância, então a gente vai fazer a gente tem aí um mantra, deve ser cantado 108 vezes, aí eu e a Márcia pesquisamos hoje, né, Márcia? Os múltiplos de 3 são 9 é um número sagrado, 108 é o 8 mais 1 na numerologia, então é 9 de novo, 36 vezes 3 é 108, vai dar 3 mais 6 são 9 de novo, então 9 é um número bem sagrado e a gente vai entoar um mantra, se vocês quiserem nos acompanhar depois para Ganesha, tá? Pra gente... Ganesha é maravilhoso. Ganesha é o deus dos todo mundo ter prosperidade e abundância, sim. Ganesha é aquele deus que tem a cara de elefantinho, né? Ele é o deus dos obstáculos. Então, ele fala muito sobre isso do fluxo. Quando tem muito obstáculo, quando não é o teu caminho, tem muito obstáculo. Ele é muito difícil. Ganesha enche de pedras e você não consegue passar. Quando aquele é o teu caminho, ele é fácil, ele flui. Então, a gente precisa observar aquilo ali. Às vezes, ver se o nosso desejo não é fruto de um amor infantil, de uma ideia infantil. Ver se aquele desejo é o que é para nós. Então, por isso que tem muitos devotos de Ganesha, né? E Ganesha é o defensor de Shiva, ele é um filho de Shiva, com uma outra mulher, que não a sua esposa, e a sua esposa ficou com muita raiva e cortou a cabeça do filho. Ele pegou o primeiro animal que passava na frente e colocou a cabeça ali de novo. Aí a gente até ri, por que ele não pegou a mesma cabeça, né, e botou ali? Ficou ali com cabeção de elefante, mas ele é o protetor, ele é o guardião, né, dos nossos caminhos. Então ele coloca os obstáculos. A orelha, a tromba tem tudo um sentido. É toda uma simbologia também. Ele coloca os obstáculos no caminho quando aquele caminho não é para ser o seu. Ele fica bem difícil. É bem linda a ideia de Ganesha também. E são só ideias, não são deuses verdadeiros, né? Deus alegorias, é né? uma energia una, né? Então não é um deus que você... Não é nada disso. É só uma ideia. É como os gregos, que também têm aquela ideia, tem a Perséfone, Hades, tem o deus da guerra, todos eles têm as deidades africanas que são maravilhosas, tem as deusas que a gente podia ter conectado, as deusas africanas que podia ter conectada ao nosso ciclo também, assim como as deusas gregas, a gente pode conectar os ciclos, mas fica para uma outra live essa conexão entre as deusas e os ciclos. A gente deixou só uma introdução com vocês, vamos fazer mais lives, porque tem muita coisa para a gente falar, dos olhos também, que são maravilhosos, e dos olhos ligados ao nosso feminino. Ai, tem bem pouquinho. Vai lá, Ju. Vamos lá. Boa noite, gente. Muito obrigada pela presença na nossa live. A gente conversa outro dia, então, uma outra, quem sabe, se o pessoal quiser, né, gostar. Vamos lá. Boa noite, minha amiga Márcia. Linda.